Agora são 9h02 dessa noite de sexta-feira. É hora de entrevista importante para você aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, a doutora Margarete Dalcomo. Doutora Margarete, boa noite. Muito bem-vinda de volta aqui no Expresso CNN. Mona Lisa falando. A senhora me ouve bem? Ouço muito bem, Mona Lisa. Boa noite a todos os ouvintes. Que bom que você... Eu vou chamar de você porque você entrou na minha vida na pandemia e eu me sinto próxima. Próxima de tanto te ouvir, de tanto repetir, de tanto encaminhar os seus vídeos, as suas orientações. Então, permita-me de chamá-la de você, pode? Pode, Mona Lisa, por favor. Então, assim vamos eu fico lá. mais jovem. Ah, não, você não precisa de nada além do que você já é, Margarete, que é tudo na nossa vida nessa pandemia. Você e outros tantos viraram figuras absolutamente determinantes para nós, jornalistas, e, claro, para quem aceitou nos ouvir. Margarete, o dia é de muita preocupação, né? Informações vieram à tona. O que a gente já estava captando aqui e ali, numa falta de clareza do Ministério da Saúde, de várias autoridades e também de pessoas, sobre a pouca adesão à vacinação infantil, né? Eu falava agora há pouco que é uma crueldade, né, para dizer o mínimo. Eu vou repetir para você, Margarete, eu não sei se você já estava na nossa escuta, quando a Raquel Amorim, do Rio, trouxe essa informação. Pelo levantamento da agência CNN, em 11 capitais e no Distrito Federal, a imunização está abaixo de 50%, ou seja, pais não estão levando. Podemos começar por aí a nossa conversa, Margarete? É muito lamentável, sim, sem dúvida, Mona Lisa. Ontem eu estive acompanhando uma pessoa que foi fazer a sua segunda dose de reforço e conversei com uma diretora de um centro de saúde de grande movimento aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. E me surpreendeu porque é um local de muita gente, muito esclarecida, enfim, que essa taxa de comparecimento estava bastante aquém do desejável. Então, eu acho, você há pouco dizia que nós temos repetido, temos tentado desconstruir qualquer informação mentirosa, que não informa adequadamente. Então, mais uma vez, Mona Lisa, eu peço licença para orientar e para conclamar os pais de nossas crianças. O que eu quero dizer não é dizer simplesmente que eles devem levá-los para se vacinar, como eles recebem muitas vacinas até o 5º ano de suas vidas, né? O que eu quero dizer é que os estudos realizados, tanto em população de adolescentes quanto em população de crianças entre 5 e 11 anos, mostraram não apenas segurança, Mona Lisa, mas uma eficácia, uma efetividade superior mais ainda do que já tinha mostrado nos adolescentes. Então, não há nenhuma razão para que os pais sejam, digamos assim, contaminados por esse discurso, por essa retórica tão nociva que tem se feito de maneira irresponsável e eu diria mesmo maliciosa em relação às nossas crianças. Pais e mães irresponsáveis, levem suas crianças para serem vacinadas, como elas recebem vacina para sarampo, como elas recebem vacina para difteria, como elas recebem a pentavalente, a trivalente, não importa. Levem suas crianças para serem vacinadas e rápido, para que elas comecem o ano letivo, pelo menos com algum grau de proteção, tendo recebido ao menos uma dose. Já que o mundo ideal, Mona Lisa, teria sido as nossas crianças estarem entrando na escola com 2 doses vacinais completas. Sem dúvida, mas a gente viu que teve uma protelação, né? Sim, teve a tal consulta que não era para fazer, porque foi uma maneira ali de atrasar mais ainda. E sim, as várias declarações, o tal do se os pais quiserem, se os pais desejarem, a história também de pedir ali uma declaração, um pedido médico, enfim, foram várias desinformações que a gente está vendo agora a consequência disso, né? É a consequência direta dessa comunicação torta, nociva, sim, que infelizmente a gente presenciou no nosso país e presenciamos ainda quando a gente trata sobre a vacinação contra a Covid para as crianças. Mas, Margarete, eu vou fazer aqui um bate-bola entre o Lorival Santana e eu, trazendo todas as questões importantes para a gente esclarecer tudo nessa noite. Lorival, por favor, querido.
Boa noite, doutora Margarete. Além disso que vocês estavam conversando, todos esses ruídos que o governo federal introduziu nessa conversa, existe também uma questão que vem desde o início da pandemia, que é a de que as crianças não ficam graves, né? Não correm tantos riscos com a Covid, e aí muitos pais fazem então uma relação custo-benefício, né? Sabem que as vacinas, toda vacina pode ter efeitos colaterais, pode envolver algum tipo de risco. Falo, bom, se meu filho, minha filha não corre um risco de ficar grave, por que eu vou vaciná-la? Queria ouvi-la sobre esse raciocínio. E também, já que você mencionou o início do ano letivo, se você acha que com a Omicron deveríamos adiar o início das aulas para esperar a queda no número de casos. Não, começo pelo fim, dizendo que, de modo algum, eu sou, francamente, já me manifestei várias vezes, inclusive com grupos de escolas, eu sou absolutamente favorável à reabertura do ano letivo, totalmente custo-benefício, nenhum risco supera o risco de manter crianças mais tempo fora da escola do que elas já estiveram. Lembrando que o corte social brasileiro, essa imensa desigualdade, prejudicou muito mais as crianças pobres do que as crianças de classe média, que tiveram condições de estudar com computadores, etc. Então, a minha posição, como eu imagino que de muitos outros colegas, médicos, pediatras e grandes formuladores de opinião, é que nenhum risco supera o risco de manter crianças mais fora da escola. As escolas devem reabrir, obedecer protocolos de segurança, mantendo as crianças com máscaras, funcionários com máscaras, sem uso de bebedouros, e uma série de questões que nós temos orientado as escolas a fazer com protocolos de segurança para abrir. E as crianças devem receber a sua segunda dose no prazo determinado de 4 semanas, que seria o ideal, ou de 8 semanas, ou a Coronavac ou a Pfizer, que são as duas vacinas que são igualmente recomendáveis, sem critério de escolha, né? Isso é uma outra coisa que eu queria alertar, não vale escolher vacina. Vale tomar a vacina que está disponível no centro de saúde ou no posto quando a criança chega. Ambas as vacinas são seguras e são eficazes para as nossas crianças. O que me causa surpresa nessa discussão é que eu nunca vi pai e mãe preocupados em vacinar as suas crianças, né? As crianças com 6 meses de idade recebem vacinas pentavalente, né? Vacinas que são várias vacinas ao mesmo tempo, vacina para sarampo, que é feita regularmente. Eu nunca vi nenhum pai nem mãe de nenhuma classe social questionar sobre isso. Então, não há dúvida de que houve uma tentativa de envenenamento nesse sentido. E a outra coisa que eu acho que é muito importante do que você aqui levantou é que os pais têm que saber, e responsáveis, que ninguém pode solicitar autorização, nem receita, nem coisa nenhuma. A criança simplesmente é levada e recebe a vacina, porque não existe pedir declaração, nem receita médica, nem nada disso. Então, quando isso acontecer, os pais devem chamar uma autoridade e fazer a comunicação de que esse arbítrio aconteceu nas suas unidades. Eu acho que eu respondi as 3 coisas que você me perguntou, eu esqueci alguma. Se eu esqueci, volte a me lembrar, por favor. Sobre o fato de que as crianças aparentemente tinham um risco muito baixo. Sim, isso é muito importante e eu quero também alertar e informar que o Brasil foi um país, talvez se não o primeiro, um dos países que teve a mais alta letalidade nessa faixa etária. Só somando de 0 a 5 anos, nós tivemos quase 2.000 óbitos. Se nós somarmos até a faixa de adolescentes, nós temos quase 3.000 óbitos ocorridos nessa faixa etária. Isso não é um número que deixa de nos dizer pouca coisa, ele nos diz muita coisa. Ele nos diz, sim, que as crianças podem complicar e podem apresentar casos graves. E hoje há uma taxa de ocupação muito maior de leitos de terapia intensiva, inclusive nessa faixa etária pediátrica. Então, essa justificativa ela não procede, ela tem que ser esclarecida a todo momento com os números que muitos de nós já dissemos a vocês em vários momentos. Então, é preciso que os pais e as famílias que estão nos ouvindo tenham ciência e consciência disso mais do que tudo.
Doutora Margarete, ainda na linha dos questionamentos do Lorival, né, quando ele falou sobre as vacinas, e aí você veio com a frase que eu adoro, né, que é cheia de objetividade, não vale escolher vacina, ambas são seguras e eficazes. De todas as bobagens que a gente anda ouvindo, insandices, não só na internet em geral, mas que isso rebate também para os nossos círculos, né? Porque esses questionamentos estão aí. Eu já ouvi muita gente falando, não, mas é mais segura a vacina da Pfizer para o meu filho ou é a Coronavac? Porque são tecnologias diferenciadas, produções diferenciadas. Então, eu vou fazer aqui um apelo a você mais uma vez. Elas são diferentes, as vacinas, né? Mas elas funcionam. Explica exatamente para as pessoas por que elas funcionam e que a diferença ali da tecnologia, do desenvolvimento, não faz ali grande efeito, né? Nós estamos falando da preservação de vidas e da imunização das nossas crianças. Quando nós vamos aplicar uma vacina em alguém, seja numa criança ou num adulto, nós temos que ter preocupação, Mona Lisa, assim, né? O quanto vale a pena vacinar, né? Então, o custo-benefício dessa decisão, ele já está sobejamente demonstrado pela qualidade dos estudos feitos e publicados. E é por isso que demorou um pouco mais, porque fazer estudos de fase 3 nessas faixas etárias de menores é sempre mais demorado, mais lento, depende de consentimento informado pelos pais e responsáveis, etc. O tempo de observação também muitas vezes é um pouco mais longo. A vacina da Coronavac, ela tem digamos, uma similitude na sua formulação, como ela tem uma formulação mais clássica, mais conhecida, ela é muito parecida com outras vacinas que as crianças recebem nessa faixa etária. Muitas vacinas são de vírus inativado. A vacina de RNA mensageiro, essa tecnologia absolutamente extraordinária, que foi resgatada na Covid-19, né, que era algo que os cientistas vinham estudando há bastante tempo e que teve esse resultado de proteção, ambas foram estudadas em estudos de fase 3, com um número grande de crianças. A vacina da Pfizer foi estudada em quase 6 mil crianças no estudo originalmente publicado pela Pfizer, né, na faixa etária de 5 a 11 anos, mostrando a resposta aos 2 quesitos que nós temos que responder, Mona Lisa. São seguras? Ou seja, não tem efeito adverso grave? Sim, elas são seguras. Os efeitos adversos observados foram mínimos frente ao número de vacinados e com a vigilância epidemiológica que tem sido feita de vacinados a posteriori, seguindo essas crianças, o número registrado de miocardites até o momento é mínimo, todos eles de natureza inflamatória e, portanto, reversíveis, né? Então, assim, são 8 casos e milhões de vacinas vacinadas. E a vacina da Coronavac, igualmente. Então, quando a gente diz assim, não vale escolher vacina, nós já sabemos que tem gente que escolhe, que vai no posto, só quer Pfizer ou só quer Coronavac. Isso não procede, isso também é um temor, uma preocupação que eu aconselho os pais a não ter. As vacinas têm que ser aplicadas ambas em 2 doses para que a criança esteja perfeitamente imunizada. Lorival. Ontem um diretor da OMS para a Europa fez uma declaração que me surpreendeu. Foi a primeira vez nesses 2 anos que eu vi a OMS fazendo uma declaração mais otimista, assim, né? Em que ele disse que a Europa está se aproximando, talvez, do fim da pandemia, né? De a Covid se tornar uma endemia. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Já tivemos surpresas da Delta, da Omicron. A marcha da vacinação ela é tão forte que pode realmente nos proteger contra qualquer variante que ainda possa surgir? Quando nós conseguirmos, Lorival, alcançar uma taxa de vacinação minimamente mais equânime do que essa, que é muito constrangedora no mundo, sem dúvida nenhuma, né? E a primeira coisa que tem que ser respondida é que, assim, primeiro eu não concordo, né? Eu vi essa declaração dada pelo Dr. Kruger, enfim, já vi outras declarações, eu não concordo com isso. Eu acho que ninguém declara
né, que um determinado vírus, né, nós sabemos que o SARS-CoV-2 não vai desaparecer das nossas vidas, ele vai guardar uma certa endemicidade. Ele já faz parte do painel viral que é usado e passará a ser sempre usado no diagnóstico diferencial de uma doença viral internada, né? Tudo isso nós já sabemos. Mas daí a dizer que hoje, né, nós vamos decretar que a pandemia da Covid-19 já é uma endemia, isso, a meu juízo, isso é um equívoco, né? Eu acho que a variante Ômicron, ela já produziu uma nova variante com 1,5 vezes uma capacidade de transmissão. Então, para que nós possamos falar nessa possibilidade, se a Ômicron ou sua subvariante são o prenúncio do fim, digamos assim, nós precisaríamos ter, no mínimo, o mundo precisaria vencer esta iniquidade que é esse enorme apartheid vacinal que nós ainda vemos no mundo. Quer dizer, não é possível que nós tenhamos um país como o Brasil, por exemplo, né, que a duras penas conseguimos alcançar já 70% da nossa população imunizada e que tenha outros países que não tenham 5% da sua população imunizada com já um ano completo, mais de um ano, já que a vacinação começou no mundo. E, além disso, tem outras questões que são, a meu juízo, muito difíceis de serem aceitas, né? Onde está o mecanismo COVAX, por exemplo, né? Quando nós sabemos que há países em que as vacinas estão perecendo, estão sendo jogadas fora, porque decorre o prazo de validade e porque a população não está indo se vacinar, como nós sabemos que ocorre em alguns países europeus. Então, a pergunta que eu colocaria para todo mundo é: por que essas vacinas não estão sendo doadas para países? Não vamos longe, Lorival. O Haiti é aqui pertinho de nós. Vê quantos % da população haitiana, que é uma população pobre, um país pequeno, fácil logisticamente de se vacinar. Por que essa população até hoje não está vacinada? É uma reflexão que a nós nos constrange enormemente. Sem dúvida, né? Lorival pode me corrigir se eu estiver errada. Lorival, a última vez em que eu me atualizei sobre a imunização africana, o continente como um todo, estava em torno ali de 10%. Ainda está nesse patamar, Lorival? Varia. Até dentro da África existe muita diversidade, né? Mas existem um grande número de países africanos está abaixo de 10%. É inadmissível. Doutora Margarete, a gente noticiou também ontem, e com bastante repercussão, uma orientação do Comitê Consultivo ali do Consórcio Nordeste, né? Todos os estados ali da região, uma determinação muito clara para o cancelamento do feriado de carnaval. Não necessariamente a festa, mas o feriado, para impedir que as pessoas se aglomerem e também com punição e multa para eventuais festas privadas. A senhora acha que a gente de fato tem que olhar com maior preocupação, atenção e cuidado para o feriado do carnaval que está aí, no finalzinho desse mês de fevereiro, comecinho de março? Olha, eu acho que nós já foi tão difícil, Monalisa, essa decisão, né? Já foi tão penoso, né? O carnaval é uma festa tão importante para toda a cultura brasileira. Então, nós já conseguimos uma grande vitória, epidemiologicamente falando, que foi o adiamento do carnaval. Agora, não tem sentido cancelar o carnaval de rua, adiar o carnaval, desfile e manter festas privadas, como nós sabemos que está ocorrendo no Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Eu imagino que esteja ocorrendo em São Paulo e outras capitais. Tem que haver uma fiscalização que impeça que essas festas em ambiente fechado ocorram. Porque aqui está tendo festa com milhares de pessoas, todo mundo sem máscara, como se não existisse mais pandemia. Então, 2 pesos e 2 medidas, a meu juízo, não é correto. Eu acho que a fiscalização das prefeituras deveria ser um pouco mais rígida em relação a isso. Lorival? Com relação ainda à questão das vacinas e da distribuição das vacinas para outros países, a grande dificuldade tem sido que o aprendizado para fabricar uma vacina demora bastante tempo, né? Um laboratório aprender a fabricar uma determinada vacina. As vacinas que a Fiocruz e o Butantan estão fabricando, elas poderão ser fabricadas em breve nesses outros países da África para, enfim, termos uma vacinação maciça nessas outras regiões?
Não posso responder, Lorival, porque a fabricação de vacina depende, né, de laboratórios de grande qualificação técnica. Né? A Fiocruz acaba de ser aprovada pelos organismos internacionais, pela OMS e pela nossa Anvisa, todo o processo de fabricação nacionalizado da vacina AstraZeneca Oxford, né? Inclusive a fabricação do IFA. Então, nós estamos completamente autônomos. Isso é muito importante para o Brasil, porque isso assegura uma autonomia para a população brasileira, uma fabricação regular. A Fiocruz pode manter um ritmo de produção de vacina muito alto, podendo suprir a população brasileira e, eventualmente, até os países vizinhos da América Latina. Não há dúvida disso. Imagino que o Instituto Butantan, também igualmente qualificado, possa fazê-lo. Né? Hoje, a Fiocruz já recebeu, inclusive, uma autorização para começar a pensar na fabricação, ou se preparar, melhor dizendo, né, para a fabricação de vacina de RNA mensageiro, que é bastante mais complexo, inclusive. Então, assim, na África, eu não sei de laboratórios que tenham esse tipo de qualificação. Há bons laboratórios na África para desenvolvimento de alguns medicamentos, há laboratórios qualificados para desenvolvimento de alguns exames, por exemplo, né, uma rede, mas, assim, eu desconheço que haja nesse momento. Mas não precisa necessariamente ser produzido no continente. Hoje basta produzir em algum lugar e distribuir. A logística. A questão na África, Lorival, é que, assim, muitos países hoje, se recebessem vacinas, por exemplo, como a da Pfizer ou como a Moderna, que exigem uma rede de frio especial para manutenção, não tem logística para distribuir. Eu vou muito à África subsaariana, eu conheço bem aquela região. Há regiões que não tem como chegar a vacina que exijam esse grau de sofisticação de guardar, como o Brasil se preparou para fazê-lo. Então, para lá tem que ser outras vacinas que não exijam que possam ser mantidas em caixas térmicas, em coisas mais simples de serem distribuídas e alcançar a população mais distante, já que lá tem uma população que não é urbana, que é uma população rural ou semi-rural, bastante maior do que a proporção, por exemplo, no Brasil. Doutora Margarete, vamos precisar de uma quarta dose esse ano ainda ou isso é imprevisível? Quando esse maior reforço ainda vai precisar acontecer de uma forma robusta para toda a população brasileira? Que todos precisamos de uma terceira dose, não há dúvida, Mona Lisa. A quarta. Todos deveremos ser vacinados com a terceira dose, né? Todo mundo Sim. acima de 18 anos. E a quarta dose, sim, ela já começou a ser feita, né? No Rio de Janeiro, por exemplo. Ela já está sendo, acho que em São Paulo também, aplicada Sim. desde janeiro para os grupos vulneráveis. E seguramente a minha impressão, né? E o que eu acho, o que eu penso, é que todos receberemos uma quarta dose, sim. Em breve, é isso? Próximos meses. Nos próximos meses? Ah, meu Deus. É isso. Então, a gente já reitera o convite para que você volte sempre com essa voz calma, com essa objetividade, voltar aqui e conversar com a gente e nos ajudar, né, nessa nossa missão, que é esclarecer a população corretamente. Adoro ouvi-la, queria ser sua vizinha, ia bater toda hora para pedir açúcar. Muito obrigada, minha querida. Açúcar, você pode pedir uma ervinha ou um pouquinho de sal. Açúcar foi a desculpa, nem como açúcar, mas ia bater para pedir qualquer coisa. Ou se fosse um áudio, já estava bom noite. Também. Muito obrigada. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Lorival. Obrigada, doutora Margarete. Lorival, obrigada também, querido, pela parceria aí na entrevista.